E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que acompanham o canal aí. Hoje, mais uma vez, iremos analisar aí uma conversa aí do meu brother Fernando. E aí, Fernando, meu brother, aqui para mais o último vídeo dessa série com o Fernando, né? Cético versus cristão. Vamos lá. A conversa continua. Para quem não acompanha o vídeo, tem mais um vídeo aí no canal sobre as contradições da Bíblia. Ele começa falando: Alan, são mais de 2.600 pergaminhos contando a mesma história. Eu respondo: não contam exatamente a mesma história. Por exemplo, a negação de Pedro a Jesus. Cada evangelho diz uma coisa diferente sobre a quem Pedro negou. Lá nos evangelhos, né? Ele responde: é erro de copista. Pedro não negou a Jesus. Ele foi o único que ficou com Jesus até o fim, e os outros fugiram. Meu brother, Fernando. É como diria o professor Eustáquio, né? Isso aí é pra morrer de rir. Isso aí é uma piada. Pedro ficou com Jesus até o fim. E aí, como é assim? Pedro foi crucificado junto com Jesus? Ou então Pedro crucificaram apenas a Jesus e Pedro só ficou olhando? Porque cada evangelho fala uma coisa diferente, todos os evangelhos falam que Pedro negou a Jesus. E todos os evangelhos falam coisa diferente para quem Pedro negou a Jesus. Cada evangelho fala uma coisa diferente. Quando você fala que Pedro não negou a Jesus, você está criando um quinto evangelho. O evangelho segundo Fernando, que é diferente dos outros 5. Não é erro de copista, isso aí é uma contradição clara. Existem coisas na Bíblia que tanto os céticos quanto os religiosos falam que eles entram em acordo com pequenas coisas que dá a entender claramente que foi erro de copistas. Provavelmente eu vou fazer um vídeo aí mais pra frente sobre isso. Mas nesse caso aqui é uma contradição, são contradições claras. Cada escritor escreveu uma coisa diferente. E a questão das atribuições das curas a outras divindades, é Deus, tudo é Ele, é Elohim se manifestando a todas as religiões de várias formas. Leia Salmo 82. Bem, se Elohim, como ele falou aqui, se manifesta em cada religião, então é mais uma contradição, porque cada religião tem os seus dogmas diferentes. O cristianismo tem um dogma diferente do Islã. Todos têm um dogma diferente, tem as leis diferentes. Os homens deturparam o evangelho e Deus não pode interferir no livre-arbítrio. Não, poder, já que ele é todo poderoso, ele até podia, viu? E nada do que ele falou não passou mesmo, está se cumprindo. Esse aí ele está falando, eu falei de Mateus, né? Capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz que passará o céu e a terra, mas uma vírgula não passará. Ou seja, era para a lei durar para sempre. Jesus estava falando da lei, a lei durar para sempre. Só que aqui você diz que não passou. Você está dizendo que a lei não passou. Mas logo para frente, Fernando, cadê? Você fala de lei e graça. Se existe a graça, é porque a lei passou, sim. Estamos na graça. Oxê, como é que não... Aqui ele fala... Não, e aqui ele já fala... Não revogou, cumpriu, ele cumpriu, pois ele mesmo é a lei. Pois quem ama cumpriu a lei.
Aí ele fala que a lei já passou, agora estamos na graça. A lei agora é a graça. Agora ele já fala diferente. Uma hora ele disse que tudo está se cumprindo. A lei agora é a graça. Justamente, a lei era para durar para sempre. E agora estamos, segundo os crentes, estamos vivendo agora na graça. Ou seja, há uma contradição aí entre era para a lei durar para sempre. O próprio Jesus disse que passará o céu e a terra, mas a lei não iria passar. E agora os cristãos falam que a lei agora é a graça. Não, a lei devia ser sempre lei. Devia sempre... o Jesus falou, o personagem Jesus falou que a lei era para sempre. Passará o céu e a terra, mas não passará uma vírgula da lei. Aqui no começo você fala uma coisa. Aqui no começo... Você fala uma coisa e no final você fala outra. Os homens deturparam o evangelho. Não pode interferir. Deus não pode interferir no livre-arbítrio. E nada do que ele falou passou. Como não passou? Como que nada do que ele falou não passou? Qual cristão hoje que, por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 a 21, fala que aquele que tiver um filho desobediente deverá apedrejar até a morte. Qual cristão que por acaso tem um filho desobediente vai apedrejar até a morte? Muitos cristãos têm filhos desobedientes, pouco assim mais rebeldes, né? Mas nenhum apedreja até a morte. Como assim não? Nada que ele falou passou. Tudo que ele falou passou. Quando eu falo que Jesus falou, que lá em Mateus 15, 18, que a lei era para passará o céu e terra, mas não passará uma vírgula da lei. E já Romanos capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo fala que a lei terminou em Jesus, é uma contradição clara, claríssima. E Tiago também, que você vai falar de Tiago, né? Também é outra contradição clara, porque Jesus está falando uma coisa e eles estão falando outra. Lá no meu vídeo, 45 perguntas para os cristãos, né? Uma das perguntas é como um Deus tão inteligente pode deixar sua palavra a povos tão antigos, permitindo que copistas errassem. Ele falou que copistas é erro de copista, né? Mas como é que Deus pode permitir a palavra dele? Se eu fosse Deus, eu criasse regras e quisesse que minhas criaturas seguissem essa regra, eu ia falar para cada um pessoalmente. Eu não posso falar para um falar para outro falar para outro, para copiando, e décadas e décadas, milênio. Claro que vai haver erros de cópia, erro de interpretação, erro de tradução, erro de tudo, cada um pensando de jeito diferente. É por isso que existe o ceticismo. O ceticismo pensa de uma forma imparcial. Se tem erro, logo não é coisa de Deus, é coisa de homens. Tudo que vem da religião e tudo que vem das escrituras é coisa do próprio homem. Já que a palavra de Deus não deveria haver deturpação. O próprio Deus deveria falar a cada um como agir. Ele é onipresente. Já que ele é onipresente, está em toda parte. Aí ele fala: você sabia que Deus ficou 400 anos sem falar com o povo? E eles começaram a escrever de si mesmo. Bem, não se há provas de que Deus nunca tenha falado com ninguém, né, pessoalmente. Tudo que tem ali são letras no livro. Por isso existem os remanescentes para resgatar o evangelho original. Aí eu pergunto aqui para frente. Já que começaram a escrever de si mesmo, não podemos considerar nada, pois tudo é coisa do homem. Aí ele responde: não toda a escritura. Toda a escritura não, quer dizer que tem parte que é coisa do homem, tem parte que é coisa inspirada. É um balaio de gato, aí é um balaio de gato. Porque eu me lembro uma vez que eu fiz um curso de segurança do trabalho
E lá no curso exigia o certificado, né, do segundo grau, o currículo escolar. Aí o meu currículo escolar já tinha tempo que eu tinha feito do segundo grau, estava meio apagado, 2 letras, ou não me lembro se foi a data ou se foi 2 letras apagadas. Eu peguei de caneta, eu não adulterei, eu simplesmente acendi as 2 letras que estavam faltando. Aí entreguei lá pro diretor do curso, né, de segurança do trabalho. Eu não adulterei nada, simplesmente acendi as 2 letras. O diretor olhou assim, foi pra outra sala, ligou, telefonou, foi lá no computador, não sei o que lá, olhou, olha lá. Infelizmente, eu conferi seu currículo aqui, seu currículo tá todo certo. Eu liguei para sua escola, tá tudo certo. Eu vi aqui no sistema, tá tudo certo, seu currículo. Mas infelizmente, com essas 2 letras aqui que seu currículo tá inválido. Aí eu tive que ir lá na escola, no dia seguinte, pedir outro currículo, currículo escolar, né? Que na época não é certificado, é um histórico escolar. Eles tiveram que fazer tudo de novo. Aí eu peguei o histórico e levei lá para me matricular no curso. Qualquer erro que tenha na Bíblia invalida a Bíblia inteira. Eu gostaria que botasse isso na cabeça. Qualquer errinho que tivesse invalida tudo. Não existe isso de uma parte tá certa ou outra parte tá errada. Aí eu pergunto, sobre a pergunta por isso existem remanescentes originais, né? Eu pergunto, onde está o original? Aí ele responde, no museu na Europa e no Vaticano, que detém os direitos autorais. Mas muitas enciclopédias bíblicas, que custam mais de R$1.000, revelam muita coisa. Aí sobre os remanescentes, eu pergunto, e quem tem acesso a esses remanescentes? Ele responde, infelizmente ninguém. Meu pato Donald, meu santo pato Donald. Existe um remanescente que é confiável. E é somente eles que é confiável, 100% confiado. Só que ninguém tem acesso a esse remanescente. Qualquer coisa que venha fora, ou curso de teologia, ou enciclopédia, nada é válido. Porque se só o remanescente ninguém tem acesso, só o remanescente que é a verdade. Pra que eu vou correr atrás de coisa que não é verdade se só o remanescente, só o que a Igreja Católica tem que é verdade? Pra que eu vou correr atrás de outro? Se ninguém tem acesso, aí eu coloco aqui, se ninguém tem acesso, infelizmente é perda de tempo. Aí ele responde, na verdade, você tem medo de estar errado, é normal. Você quer comprar a Bíblia Codex ou gripe, ou corona, desgramado. Bem, já que você falou que a verdade está no remanescente e que estes estão inacessíveis, não tem muito o que fazer. E aí ele responde, tem sim, muita pesquisa e força de vontade. Para que força de vontade e pesquisa em uma coisa que nós dois concordamos que é alterado, que é manipulado, que não é 100% confiável? Não é válido. Aí eu respondo, não é válido pesquisa e força de vontade em cima daquilo que é feito pelas religiões. Você quer religião ou Deus? Para começo de conversa, sem a religião não haveria Deus. Sem a religião, um cara cético, por exemplo, se todo mundo do fosse cético, fosse agnóstico, acabou-se Deus. Só acredita em Deus por quem acredita nele, na cabeça dele. Faça um esforço e assista. Abra o coração. Coração, cético não trabalha com coração. O cético trabalha sempre com a razão. O filho da gente sempre vai ser mais bonito que os filhos dos outros. A mãe da gente sempre vai ser a mais bonita que a mãe das outras. O cético não. O salvador da gente, a religião da gente, a fé da gente sempre vai ser a certa, melhor do que os outros. O cético não trabalha com fé, com passionalidade. O cético é imparcial. Tem que analisar tudo sem impassionalidade. Não é para a religião, é para Deus. Esqueça religiões. Se ficar olhando para a religião, vai ficar cada dia mais confuso. Não tem confusão nenhuma no ceticismo. Simplesmente ou é verdade ou é mentira. Tudo que não é verdade é mentira. Tudo que é contraditório é mentira. Não vejo confusão nenhuma nisso.
Aí eu respondo aqui embaixo, né? Não há confusão no ceticismo. Se tem uma coisa que tem contradição, logo é mentirosa, simples assim. Se é verdade, é mentira. Se não é verdade, então é mentira. O cético não tem religião, fé. Geralmente quem tem fé tem medo de perdê-la. O cético só trabalha com a razão e com o que ele mais quer é que alguém prove que ele está errado. Corona desgramado, rapaz. Começou agora o frio. Começou essa tosse desgramada. Então assista lá. Aí tem os vídeos, né? Os vídeos de teologia, mas o teólogo só fala da Bíblia. Só fala pergunta da Bíblia e vai na Bíblia. Uma coisa que a gente já concordou que é cheia de contradição. Aí ele responde, pergunta: ceticismo, islamismo, cristianismo, judaísmo, tudo a mesma coisa. Não é não. Todas as outras acreditam em algo. Cada um tem a sua fé. O ceticismo não tem fé, não trabalha com fé, apenas com razão. Apenas a certeza que estão todas erradas, baseado nas contradições dos dogmas, né? da religião. É erro de copista, tipo Pedro não negou a Jesus. Rapaz, isso aqui foi demais. Pedro não negou a Jesus. Como o professor Eustáquio falava, isso aí é uma piada. Rapaz, Pedro não negou a Jesus. Foi o único que ficou com Jesus até o final. Os outros fugiram. Se Pedro ficou com Jesus até o final, então foi crucificado junto com Jesus. Ou foi crucificado junto com Jesus, ou então, por que não prenderam Pedro também? Os 4 evangelhos, aí eu mando, né? Os 4 evangelhos falam que Pedro negou sim a Jesus. Cada evangelho fala uma coisa diferente. E é lógico que tinha que falar diferente, porque naquela época, o pessoal que escreveu a Bíblia, os pergaminhos eram esparsos, eram espalhados. Quando eles botavam uma contradição, eles não esperavam que a pessoa descobrisse. Hoje a Bíblia está toda juntinha, né? É fácil descobrir as contradições da Bíblia. Mas naquele tempo, os pergaminhos estavam separados. Então, eles não imaginavam que no futuro fosse tão fácil. Hoje, através do celular, através do computador, você vai numa passagem e em outra, vê a contradição fácil. Mas naquele tempo, porque os pergaminhos eram separados, cada um ficava em uma cidade, uma biblioteca diferente, era diferente. Eles não acreditavam que seria tão fácil achar as contradições assim. Aí escreviam o que quiseram. Aqui ele fala aqui sobre as manifestações de Elohim, né? Outra contradição: se Elohim se manifestou em todas as religiões, então por que no cristianismo é pregado que somente quem crê em Jesus será salvo? Já no islamismo é o contrário, somente quem adorar Maomé será salvo, e assim por diante. Aqui a pergunta sobre... aqui ele fala: os homens deturparam o evangelho e Deus não pode interferir no livre-arbítrio. E nada do que ele falou passou. Nada do que ele falou passou. Quer dizer, hoje 99% dos cristãos não guardam sábado, comem camarão normalmente. Se não come é porque não gosta, mas não baseado na lei. Carne de porco, o cristão come normalmente. Quer dizer, a lei, estou falando a lei de Moisés, a lei mosaica. Como é que não passou? Se os cristãos não seguem a lei mosaica, diz que é a graça. E Jesus disse que a lei era para sempre. Passará o céu e terra, mas não passará uma palavra da lei. Como é que não é contradição? Se os cristãos não cumprem a lei. Romanos capítulo 10, versículo 4, Paulo fala: não, a lei terminou com Jesus, mas o próprio Jesus disse que não veio revogar, que era para ser para sempre. Passará os céus e terra, mas não passará a lei. Era para ser a lei para sempre. Só nesse negócio de graça. Hoje estamos na graça. Isso aí já é uma contradição, porque Jesus falou: não passará céus e terra, mas não passará céus e terra. Passarão céus e terra, mas não passará uma vírgula, um J, um tio da lei.
E os cristãos hoje ninguém cumpre a lei de Moisés. Ah, Jesus mesmo era a lei. O próprio Jesus era a lei. Isso Tiago falando. Isso Paulo falando, mas não Jesus falando. Jesus fala ao contrário. Isso há uma contradição entre os evangelhos, entre as passagens. Não estava falando apenas de cumprir, estava falando em revogar. Ele não veio revogar nada. Aí ele fala, não veio, não revogou, cumpriu, pois ele mesmo é a lei. Ele falou justamente, ele mesmo é a lei. Isso foi Tiago que falou. Isso foi Tiago que falou. O próprio Jesus disse que a lei ia durar para sempre, nada de graça. E a lei durando para sempre, tinhas que fazer tudo que está na lei. A lei de Moisés não fala. Os próprios judeus que criaram a lei de Moisés nem consideram Jesus, nem consideram a existência de Jesus. Como é que Jesus é a lei? Se os próprios judeus, os hebreus, lá no caso, que foram depois descendentes, surgiram os judeus, os hebreus, falam que os judeus falam que nem consideram Jesus, nem acreditam em Jesus. 90% nem acredita nem na existência de Jesus. Como é que a lei passou? Quem ama sempre vai fazer o que é certo. Bíblia para isso, justamente. Ninguém precisa da Bíblia para isso, ninguém precisa da Bíblia para mais nada, né? Temos a consciência, o acusador na sestra e o advogado na destra, que são os míticos chamam de Deus e diabo. Para quem não sabe, o Novo Testamento começa na cruz do Calvário, quando Cristo diz, está consumado. Hebreus 9, transição da lei para a graça. Bem, aí você tem que se ver com os cristãos, né? Com os outros cristãos, porque para a maioria dos cristãos, o Novo Testamento começa em Mateus capítulo 1. Aí já é com vocês. Se você diz que o Novo Testamento começa quando Jesus Cristo está consumado, aí é com vocês e ele. Transição da lei para a graça. Mais uma contradição. Não devia haver graça. Segundo o próprio Jesus, passarão os céus e terra, mas não passará uma vírgula, um jota da lei. Ou seja, a lei deveria durar para sempre. Só na existência do Novo Testamento já é uma contradição. Já que Malaquias, capítulo 3, versículo 6, e Tiago, capítulo 1, versículo 17, fala que a palavra de Deus não muda. Deus não muda. Já que Deus não muda, era só lei e acabou. Não tinha nada aqui, transição de lei para a graça. Bem, já ouvi falar várias vezes Jesus é a lei. Mas não sei de onde tiraram isso, pois não está escrito. Se Jesus não revogou, então por que os cristãos não cumprem a lei? A lei mosaica. Jesus está falando da lei mosaica, na lei de Moisés. Tantas coisas, né? Se alguém conhecer um adúltero, tem que apedrejar até a morte. Se tiver um filho rebelde, tem que apedrejar até a morte. Se tiver uma prostituta, tem que apedrejar até a morte. Guardar o sábado, não comer porco, não comer camarão, etc. Aquelas besteiras todas, né? Agora só é comparar o que Paulo, para entender melhor isso, é só comparar o que Paulo disse, o que Tiago diz e o que Jesus diz. Esqueça que é tudo inspiração, vamos comparar o que está escrito. Fica mais fácil de ver a contradição assim. Cadê? Já falei que a lei da transição devia durar para sempre.
A pura essência do Novo Testamento já é uma contradição. A pura existência do Novo Testamento já é uma contradição, já falei isso. Pois Malaquias capítulo 3, versículo 6 fala que Deus é o mesmo. Na verdade, até agora estou mais reticente, pois você falou que a Bíblia tem muitas partes adulteradas. E o teólogo lá no vídeo, né, falou em várias partes da Bíblia. Se ela foi manipulada, então perdeu toda a sua credibilidade. Uma vírgula que tem adulterada, a Bíblia perde. Qualquer documento, qualquer escrita perde toda sua credibilidade. A lei agora é a graça. O amor, quem ama cumpriu a lei. Tiago capítulo 1, versículo 27. Está em contradição com Jesus. Tiago fala, a lei agora é a graça. Jesus fala, não. Passarão os céus e a terra, mas não passará uma vírgula da lei. Não existe graça. Não era para existir graça. Era para existir a lei para sempre. Tudo que está ali na lei de Moisés era para ser cumprido. Jesus é a lei porque ele, sendo Deus, encarne o verbo, o logo, sabedoria, no passar, as 10 palavras, Moisés... Se tornar os 10 mandamentos. Não dá para entender, mas os homens, principalmente religiosos, a essência da lei, pois se aguarda o sábado, mas é incapaz de ajudar o necessitado, então não vale nada guardar o sábado. Mas se foi Deus que realmente disse isso aqui lá no Antigo Testamento, e Deus é imutável, então o que vale é isso aqui. O que vale é a lei. Se Deus criou a lei para Moisés e Deus é imutável, então o que vale é a lei. Não tem nada de amor, de nada. Claro que o cético sabe que não tem nada de inspiração divina em nada. Tudo é coisa de homens. O que importa na Bíblia Sagrada, entre aspas, ele coloca, não são as letras, até porque ela não é sagrada. Quem sacramentou ela, quem saiu mal cortado aqui. Mas se não é sagrada, acabou. Coisa de homens, tudo coisa de homens. Não vale a pena discutir em cima de coisa de homens, coisas humanas, erros humanos. Você mesmo coloca a Bíblia entre aspas de sagrada, então já que não tem nada sagrado, ou a Bíblia é sagrada ou não é sagrada. Os cristãos dizem que a Bíblia é sagrada, por isso não tem erro, mas você mesmo admite que tem erro e sabe que tem erro e realmente tem erro, então deixa de ser sagrada. Se deixa de ser sagrada, é inválida. Não existe parte sagrada e parte não sagrada. Aí, pois é, mas Jesus falou que a lei deveria durar para sempre. Contradição clara com Romanos 10, 4 e com Tiago 1, 27. O que confunde o entendimento, ele falando, é a subdivisão de versículos e capítulos, pois tem texto de uma carta que era para estar em único capitólio, mas foi misturado. Não tem nada de confuso aqui na Bíblia. Para o cético não tem nada de confuso. Tem confuso assim, ó. Se o cara acredita que Deus é Jesus, se o cara acredita realmente em tudo, como é que ele pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1, ele mesmo dizer que não é ele, e outra parte, ele mesmo dizer que são, ele mesmo falar com ele mesmo, uma parte ele não saber o dia da volta dele, outra parte ele diz que é ele mesmo, pai dele mesmo, outra nos 3 primeiros evangelhos, né? Marcos, Lucas e Mateus. Nunca está escrito que Jesus é o próprio Deus, sempre é referido com 2 pessoas. Ele sempre conversa com ele mesmo, com o Pai. Já no Evangelho ele fala que é ele mesmo que enviou ele. Para quem crê, é confuso. Como é que 3 pode ser 2? Como é que 2 pode ser 1?
Como é que ele sendo o Todo-Poderoso, não sabe muitas coisas, e tem várias passagens que ele não deixa de ser onisciente, não sabe o dia da volta dele, não sabe que a figueira não estava dando fruto, ele teve que chegar perto para ver. Quem crê nisso é que fica confuso. Para quem não crê já sabe que é mentira, não tem dúvida nenhuma, não existe confusão nenhuma. Aí eu falo aqui, na minha opinião, se tem adulterações e participação do homem, toda ela deixa de ser válida. Aí ela fala, não toda, pois, como eu disse, o que importa é a essência da letra. Não, vou discordar, mas se uma coisa é inválida, como eu falei lá na conclusão do 2º grau, se tem qualquer adulteração, uma letra que seja, toda ela deixa de ser válida. Quando se fala em adulteração e variantes textuais, sinônimos e alguns acréscimos, como o texto de Mateus. A Bíblia tem acréscimos, teve acréscimo em Mateus, tem acréscimo em Marcos, teve mais de 100 livros lá no Concílio de Nicéia, né? Lá com Constantino e os primeiros papas, que foram tirados. Depois veio Lutero, tirou mais 7 livros da Bíblia Católica. Depois tirou alguns versículos do livro e também versículos, né, do livro de Daniel, do livro de Esther, que eu já falei várias vezes aqui no canal. Teve... como é que pode confiar? Aqui eu respondo, quando há adulteração em qualquer tipo de documento, livros ou pergaminhos, estes deixam de ser válidos como fato histórico, mas realmente a Bíblia tem texto muito bonito em sua essência, principalmente em Salmos e Provérbios. Galera, Fernando, mais um vídeo aqui, 7 Conversa Cristão. Valeu, galera, até a próxima aí, velho.